Movimentos artísticos contemporâneos. A arte contemporânea surge em diversos movimentos ou escolas artísticas vanguardistas. Elas buscaram romper com a arte moderna. A arte moderna estava ligada ao consumo, para dar lugar à arte contemporânea, relacionada com a comunicação. A arte conceitual é uma vanguarda artística moderna e contemporânea que surgiu nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética, a aparência da arte. Nela, a atitude mental é o mais relevante. Em outras palavras, a arte conceitual é uma arte-ideia, em detrimento da arte visual, sendo o principal material da arte a linguagem. O importante na arte conceitual é a originalidade, ideia, mensagem, comunicação. O objeto não é mais importante que a ideia. Os artistas conceituais se preocupam em criar uma reflexão através de suas obras. Marcel Duchamp foi um dos precursores da arte conceitual. Utilizou o mictório no museu e o chamou de arte, com sua obra Fonte, de 1917. Uma obra anterior do artista foi chamada de Roda de Bicicleta, de 1913. A arte povera, do inglês poor art, arte pobre, foi um movimento que surgiu na Itália na década de 60. Esse movimento se destacou na pintura, escultura, instalação e performance. A ideia era criar uma reflexão estética sobre o produto ao empobrecer a arte, trazendo a efemeridade dos materiais simples e naturais, ou seja, o significado de transição, de que é temporário ou transitório. Principais características da arte povera. Critica a sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais. Critica a comercialização do objeto artístico. Oposição ao modernismo, pop art, racionalismo científico e minimalismo. Arte antiformalista que se aproxima de algumas vanguardas europeias, tais quais o surrealismo e o dadaísmo. Utilização de materiais simples e naturais como sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comida, sementes, areia, pedra, tecido e etc. Criatividade e espontaneidade, efemeridade e materialidade da arte, valores pobres e marginais, contraste do novo e do velho, temáticas da natureza e do cotidiano. Pop art significa arte popular. É um movimento artístico que se enfatiza da reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. Este fenômeno artístico baseou-se na estética da cultura de massas, a mesma criticada pela Escola de Frankfurt. O movimento influenciou o grafismo e os desenhos relacionados à moda. As características da pop art são a aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades, inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Outras características da pop art são as cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade. Eles utilizavam as imagens pictóricas e os símbolos de natureza popular, ironizando e criando uma crítica subjetiva ao consumismo influenciado pelas mídias, propaganda e etc. Ao mesmo tempo, ela se alimentava e confundia-se com essa indústria cultural. A pop art por todo o mundo mantinha-se as mesmas temáticas, os desenhos simples e as cores saturadas. Ela evidenciava a crise da arte do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Recusava a separação entre a arte e a vida. Utilizava-se um bom contraponto ao expressionismo e o hermetismo, arte moderna. Ao utilizar na arte a linguagem do design comercial, diminuíram as diferenças entre a arte erudita da arte popular. A op art ou optical art, arte ótica, foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 60 nos Estados Unidos. Utilizava os recursos visuais, sobretudo na ilusão de ótica.
Esse movimento, que expressa a mutabilidade do mundo e suas ilimitadas possibilidades, é fundamentado no mote menos expressão e mais visualização. Ele foi considerado uma variação do expressionismo abstrato, sendo seu precursor o artista húngaro Victor Vasarely, na década de 30. As características do movimento Op Art são tridimensionalidade, efeitos óticos e visuais, movimento e contraste de cores, tons vibrantes, principalmente preto e branco, formas geométricas e linhas, observador participante, estilo abstrato. Body art, ou arte do corpo, é uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal característica o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. Dessa maneira, o corpo, seja do artista ou de um modelo, passa a ser a tela, daí a aproximação com o body paint, ou pintura corporal, bem como o comunicador de ideias, ou seja, o mais importante vinculador em que o artista vai explorar sua obra viva. As principais características do body art são corpo humano como suporte e experimentação artística, materialidade e resistência do corpo, relações entre arte e a vida cotidiana, arte como forma de protesto, choque do espectador, uso de performance, videoartes e instalações, temática livre de preconceito, cultura do corpo, sexualidade, nudez, etc. Tatuagens, maquiagens, deformações, travestimento, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos. Evolução da body art. Se pensarmos na arte de pintar o corpo, constata-se que esse processo é tão antigo quanto a cultura humana, de forma que em sociedades primitivas era comum utilizar tintas para cobrir o corpo com sinais, que muitas vezes ultrapassavam a questão de adornar, posto que em algumas culturas os traços que cada um carregava pressupunham hierarquia, festividades típicas, passagem de ciclo, etc. A body art surgiu primeiramente como ritual religioso ou marca cultural para designar determinada pessoa no grupo, e mais tarde como forma artística propriamente dita. A body art é tão explorada no século XXI como a tatuagem. Ela surgiu da necessidade de cultivar a crença e os rituais, e atualmente ela é usada para explorar artisticamente o corpo. A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como teatro, a música e artes visuais. Está relacionada também ao happening, e muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa. Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestação artística. A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, enquanto os espectadores observam. Já o happening, o público costuma participar também da ação. Etimologicamente, a palavra performance deriva do francês antigo performance e significa dar forma, fazer. Principais características da arte contemporânea: sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, subjetividade e liberdade artística, efemeridade da arte, abandono dos suportes tradicionais, mescla de estilos artísticos, utilização de diferentes materiais, fusão entre a arte e a vida, aproximação com a cultura popular, questionamento sobre a definição de arte, interação do espectador com a obra.